Olá, tudo bem? Lá no livro de Romanos, no capítulo 13, ali no verso 1, ele fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. Porém, aqui no livro de Oséias, no capítulo 8, aqui no verso 4, fala assim: Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então aqui fala que foram constituídos reis, mas não foi da parte de Deus. Deus nem foi consultado, fala que ele nem sabia. E fala que esses príncipes, eles usaram o tesouro, usaram a prata e o ouro, nesse caso da nação, para fazer ídolos. Eram reis idólatras, não vieram da parte de Deus. Mas como conciliar essas duas coisas? Será que é Deus que coloca os governantes? Para a gente entender melhor, a gente tem que entender a história do povo de Israel, porque ali muitos reis foi colocado, mas não era da vontade de Deus. O próprio Saul não era da vontade de Deus que Saul fosse o rei. Porém, quem escolheu Saul foi o profeta Samuel. Só que Samuel estava fazendo a vontade do povo. Então, naquele caso, Deus fez a vontade do povo. Foi o próprio povo que escolheu Saul, porque o povo não queria mais o profeta Samuel. Porque, a princípio, a nação era governada pelo profeta. E depois o rei era excluído pelo profeta. Então, o próprio rei ele era escolhido por Deus, através do profeta. Mas, mesmo assim, Deus permitia, porque era vontade do povo. Deus somente fazia a vontade do povo. Porém, se não fosse a vontade do povo, se o povo permitisse que Deus fizesse a vontade dele, provavelmente Saul não teria ocupado o trono ali do povo de Israel. Isso acontece até nos nossos dias. Quem escolhe os governadores, quem escolhe o presidente, no nosso caso, no nosso país, é o próprio povo. Porque existe democracia, existe também a questão das diretas, que é o povo que escolhe o presidente. Então, nessas eleições, quem vai escolher o presidente, na verdade, é o próprio povo. É claro que se o povo escolher, Deus não vai contra, Deus vai permitir aquele que o povo escolher. Uma vez que esse presidente foi escolhido, então precisa ser respeitado devido à ordem. O que acontece é que muitas das vezes Deus permite que as coisas sigam o seu ciclo natural, até mesmo a questão do pecado. Então tem tantas coisas ruins que acontecem no mundo que Deus não interfere. Deixa que as coisas vão seguindo segundo o desejo do povo, segundo o desejo das pessoas. É evidente que houve casos em que Deus escolheu reis, que Deus escolheu governadores, como foi no caso de Ciro, porque Ciro, ele foi chamado, Ciro, rei da Pérsia, ele foi chamado por Deus. O nome de Ciro está na Bíblia antes dele nascer, porque Deus tinha um plano para o povo de Israel. Ele usaria esse rei, o rei da Pérsia. Então, há alguns casos que Deus interfere quando há interesse, como naquele caso, porque Ciro ele ia ajudar na construção do templo e ajudar na restauração do povo de Israel. Mas dificilmente Deus ele interfere, principalmente nos nossos dias, onde as pessoas, cada um faz aquilo que deseja o coração. Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, qualquer presidente que for colocado para governar a nação do Brasil, ela será permitida por Deus, porém o povo que vai fazer a sua escolha. E Deus vai respeitar a escolha que o povo fazer. Ele não vai interferir, quer seja esse ou aquele presidente. E é evidente que uma vez escolhida, as pessoas devem respeitar a escolha do povo,
Porque se Deus respeitou a escolha do povo, então todos nós devemos respeitar e não entrar em rebelião ou interferir no governo, que nesse caso, Deus respeitando o povo, por isso o apóstolo Paulo fala que é também constituído por Deus.